Se o cliente sempre pergunta o preço antes de qualquer outra coisa, talvez o problema não esteja na sua equipe comercial. Talvez a sua empresa ainda pareça substituível aos olhos dos clientes. O que acontece é que quando duas empresas parecem resolver o mesmo problema da mesma maneira e para o mesmo público, o preço ele se torna a diferença mais fácil de comparar. E para mudar isso, a gente precisa construir 4 camadas, que são público, problema, método e experiência. E eu gosto de tratar esse modelo como as 4 camadas da diferenciação. E no final desse vídeo vocês vão entender qual diferença faz você olhar com um olhar mais estratégico para o seu setor comercial. Porque competir por preço não começa quando o concorrente oferece um desconto. Começa quando o cliente olha para as opções e conclui: cara, para mim parece tão parecido, então eu acho que eu vou no preço mais barato. E nesse momento, é claro que essa é a decisão mais racional para o cliente. Então a primeira reação de muitas empresas é tentar adicionar mais coisas, mais funcionalidades, mais benefícios, porque no olhar das empresas, elas estão perdendo por essa competitividade de preço, de quantidade, mas acontece uma coisinha: quando todos começam a entrar nessa lógica, o mercado começa a ficar muito embolado e com margem muito pequena, não é saudável. O que deveria diferenciar o seu negócio são outros atributos que eu quero conversar com você nesse vídeo. Um caso que eu gosto de trazer como exemplo é o do Cirque du Soleil, que aqui a gente conhece, no Brasil ficou bem famoso, né? Não é todo mundo que teve a oportunidade de vir, eles estão vindo mais agora para o Brasil e eu até recomendo que você vá, é uma experiência muito legal. Quando ele surgiu, o mercado de circos tradicionais já enfrentava uma concorrência, porque é sempre muito parecido, né? Chega na cidade, é aquele mesmo método. A resposta mais óbvia seria: vamos criar um circo maior, com atrações mais famosas e oferecer ingressos mais competitivos de alguma forma. Mas o Cirque du Soleil tomou um outro caminho. Ele retira alguns elementos tradicionais e incorpora uma linguagem teatral. Ele investiu em música, cenários, narrativas, ele passou também a conversar com adultos, clientes corporativos. Ou seja, ele não tentou ser apenas o melhor circo, o maior, com mais elementos. Ele ressignificou, ele mudou as regras de comparação. O público, então, deixou de compará-lo somente com outros circos e passou a compará-lo com teatros, danças e grandes espetáculos. E essa estratégia se tornou um dos exemplos mais conhecidos do conceito de Oceano Azul, que ele traz essa visão de que em todo mercado é possível você se diferenciar desde que você mude a lente com que você enxerga o seu mercado. Eu gosto de trazer o termo de embalar, né? Embalar o seu produto de uma maneira diferente. Em vez de disputar apenas uma demanda já existente, uma empresa ela pode reorganizar sua oferta e criar um espaço diferente de valor. Então aqui, o que a gente está falando é de criar uma nova forma de posicionar o seu produto no mercado, não somente ficar olhando para o concorrente, que é o que a gente estava falando no começo do vídeo, ficar obcecado pelo concorrente. Você, nessa pegada, você não sai da disputa de preço. Tem um professor de Harvard, inclusive lá se falava muito nisso, que ele defendia uma ideia que é bem provocativa, né? Ele falava o seguinte: não existem produtos ou serviços inevitavelmente condenados a ser commodities. O que isso significa? Que no decorrer do tempo, todo o mercado vira uma commodity. Principalmente num mundo que as informações elas se dissipam com facilidade, é muito rápido ser copiado, é assim, um caminho que vai acontecer. O seu produto, o que é uma commodity, né, que a gente fala muito, principalmente no varejo? É um produto que ele virou facilmente replicável, copiável e você se encontra de monte e a única diferenciação é o preço. E hoje, se você não tomar cuidado, o seu produto é uma commodity. Para fugir disso, a gente tem que ter um esforço sempre em inteligência de mercado, olhar como é que eu posso embalar o meu produto de uma forma diferente, assim como o Cirque du Soleil fez, assim como Netflix fez, assim como Uber fez, assim como diversas empresas têm feito a todo momento, reinventando o seu modelo de negócio.
a forma de ofertar o seu negócio. O problema é que as empresas, elas focam muito no produto mesmo, na diferenciação no produto. Porém, quando você olha para produto e serviço e esquece do benefício do cliente, você entra naquele problema de, beleza, você vai melhorando o seu produto, mas você está melhorando para o cliente, né? Então, é isso que acontece. E aí, quando a gente vai analisar as 4 camadas, a primeira que a gente analisa é o público, que é justamente isso. Para quem a sua empresa decidiu ser especial, relevante? Para quem? Você já tem feito com a sua equipe esse exercício de realmente olhar para o comportamento do seu cliente? Porque quando você tenta falar com todo mundo, a sua comunicação tende a se tornar genérica. É difícil realmente você se diferenciar, né? Uma clínica que atende qualquer paciente de qualquer maneira será comparada pela facilidade, pelo convênio, pelo preço. Mas uma clínica especializada em pessoas que buscam uma estética, problemas capilares, cardiológicos, enfim. Quando você nicha e quando você se vende de uma forma diferente como especialista, vai facilitando. Ou, mesmo que o seu nicho for muito amplo, mas entender o que significa esse nicho amplo, de que forma você pode chegar nessas pessoas, né? Então, como as pessoas vão escolher a sua empresa? No final das contas, o exercício é parar um pouco essa rotina, chama a equipe de comunicação, chama a equipe comercial, chama a equipe de produtos. Gente, vocês sabem quem é o nosso cliente? Vocês entendem do comportamento deles? Vocês sabem o que eles buscam? O que o nosso produto está realmente impactando no dia a dia da empresa, se for um B2B, do dia a dia do cliente? Esse exercício é muito importante. Para você ser um empresário sério, uma empresa competitiva nessa era de tantas oportunidades e de tanta concorrência como a gente tem vivido, você precisa se diferenciar nesses atributos. E aí, quando a gente vai para uma segunda camada, que é a primeira cliente, a gente começa a pensar então no problema. Qual problema você compreende melhor que os outros concorrentes? E isso, claro, que é você olhar também para o cliente, mas se aprofundando um pouco mais, ou seja, esse meu produto ou serviço, na vida do cliente, ele está resolvendo qual o problema? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu muito forte e recente, né? Depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente teve mudança de comportamento na vida das pessoas, né? E uma das coisas que começaram a ser muito recorrentes são os deliveries. A gente tinha até então uma cultura de pedir pizza de domingo, hambúrguer de final de semana, mas a gente não tinha o costume e a cultura de pedir refeições todos os dias, né? De comer realmente delivery consumir o delivery no nosso dia a dia. E aí um problema que surgiu na vida das pessoas quando você consome algo que não é de final de semana, que você tá com a família vendo um filme, que até você aceita esperar um pouco mais, 1 hora, 2 horas, mas quando você tá no dia a dia, você quer velocidade. E aí, um problema é velocidade, que a refeição chega. E as empresas que conseguiram resolver isso rápido e não somente fazer uma comida a delivery, mas que ela chegue rápido, chegue quentinha, foram empresas que surfaram e ganharam bastante. Então, essa questão de você identificar problema, ou seja, você entender o comportamento, o cliente com quem você está falando, e aí você vai para o problema que você pode resolver para esse cara. Isso vai te ajudando a embalar o produto de uma maneira diferente, né? E como terceira camada, a gente tem o método, que existe uma forma própria de entregar esse resultado, e essa forma própria pode ser um processo, um sistema de atendimento, uma tecnologia, uma metodologia, independente se for, né, produto ou serviço. Mas como que você transforma isso em um método e esse método se transforma em algo replicável e que você possa também comunicar isso com segurança, né? Então, temos atendimento personalizado. Isso é uma promessa. Agora,
mostrar um processo claro de diagnóstico, acompanhamento, entrega, transformar essa promessa em algo realmente observável, né? No caso do delivery que a gente estava falando. Beleza, a gente entrega rápido, mas como que você vai garantir isso? Qual o processo, qual metodologia que você está aplicando? Então, você transformar isso num método para que ele realmente se torne parte da sua entrega do produto ou do serviço, porque isso vai fazer diferença na percepção, na qualidade, vai manter consistência e vai trazer isso para dentro da camada do produto ou serviço. E como quarta camada, um aspecto que é super importante, que é a experiência. E aí, na leitura da comunicação, o que a gente pensa? O cliente, ele sente essa diferença em todos os pontos de contato da sua marca com ele, né? Então, se você está prometendo velocidade, se você vai resolver o problema de velocidade, desde o primeiro atendimento está sendo rápido, à entrega, ao suporte pós, tudo tem que estar em todos os pontos de contato. A gente chama isso na linguagem de comunicação de ponto de contato. Quando o cliente tem um contato com a sua empresa, ele transforma isso numa experiência. Ele experimenta uma experiência da sua marca. Por isso que, para você ter uma marca forte, consistente, que funcione, que realmente entregue valor, você, depois de definir uma estratégia, você tem que garantir que essa estratégia aconteça em todos os pontos de contato. Então não adianta prometer simplicidade e ser uma jornada completamente burocrática, ou não adianta você prometer velocidade e ter velocidade só em um ponto, mas em outros pontos você é lerdo, você é lento. Então isso não adianta, né? Quando você vai falar de exclusividade, você tem que realmente oferecer uma experiência exclusiva em todos os pontos. Então a experiência, ela é onde a diferenciação ela deixa de ser discurso e passa a ser vivida pelos clientes, e é por isso que você tem que ficar muito atento nessa questão, né? Então, essas 4 camadas você navega em entender o público, em entender o problema, em transformar isso num método e garantir que a experiência seja entregue. Tá vendo como que as coisas se encaixam? Então, basicamente, esse processo, ele vai dando para sua empresa maior vantagem competitiva em relação a valor entregue, né? Você deixa de ser preço e passa a ter valor agregado. Agora eu quero que você faça uma reflexão e um teste. Pega o seu site, a sua apresentação comercial, a sua proposta, tira a sua marca. Aí você se pergunta, o meu concorrente, ele pode utilizar exatamente o mesmo escopo de comunicação meu? Olha que desafio, né? Se meu concorrente pegar todos os meus atributos de comunicação, site, Instagram, materiais, apresentação, ele consegue transformar esse material no material da empresa dele? Se a resposta for sim, a sua comunicação, ela pode estar boa, ela pode estar legal, mas ela não tem diferencial. O seu produto e o seu serviço é muito similar ao que o seu concorrente faz. Então você precisa trazer esses atributos de valor e diferencial. Então pegue essas 4 camadas, faça essas reflexões. Então pensa assim, no que vocês estão sendo especiais para os clientes? Qual problema vocês estão realmente conseguindo resolver melhor do que os outros? Se vocês têm uma metodologia, uma forma própria de resolver isso. E como o cliente tem percebido essa diferença nos pontos de contato que ele está tendo com a sua marca. Se você está conseguindo entender isso com clareza, você está num caminho legal. Se não, é hora de mudar. E tem que ter coragem para mudar, né? Tem se falado muito isso, né? A gente vive numa era muito rápida, onde a mudança de comportamento antes era a cada 5 anos, agora pode ir estreitando isso a cada 3 anos. E quando muda comportamento, às vezes é preciso lapidar o seu modelo de negócio. Então é importante ter velocidade nos tempos de hoje. E bota isso em prática, refina, trabalha, porque um negócio com margem, um negócio saudável é fundamental para que você tenha longevidade, para que você realmente lucre, para que você não seja aquele empresário que trabalha como empresário, mas é praticamente um funcionário, porque você não consegue escalar ganho, você não consegue ter lucratividade, você sempre fica apertado, sempre investindo, né? Então, o papel de brain em estratégia de comunicação não é só fazer propaganda, é você elevar valor de produto, é você melhorar a fidelidade dos clientes, fazer eles comprarem mais por um maior valor, mais vezes, né? E se esse conteúdo
ajudou de alguma forma você a enxergar sua marca por outro valor, né? Se inscreva aqui no canal, acompanhe os conteúdos, é muito conteúdo de estratégia de comunicação. Nos próximos vídeos a gente vai continuar construindo isso com você, te ajudando, né, a sair de uma marca comum para uma marca desejada, diferenciada, valiosa. Me siga também nas redes sociais, William Vitali. Para mim é sempre um prazer estar aqui falando com vocês de branding e até o próximo vídeo.